estamos aqui com esses, vamos dizer assim, né, convidados especiais, como a Janine falou, né? E vamos debater então, inicialmente, sobre o assunto do empreendedorismo e varejo, né? A Janine já apresentou todos os nossos convidados, né? Então já vamos direto para a pergunta, e uma pergunta um pouco mais genérica, e depois a gente vai conversando sobre a questão que deve. Esse tema a gente poderia ficar conversando aqui com os nossos ouvintes o dia inteiro, né? Enfim, mas eu vou perguntar para todos, então vamos fazer uma primeira rodada no sentido que vocês consideram importante, né? Na questão de o que fazer do empreender na questão do varejo, como é o nosso tema principal. Depois a gente vai adentrando em situações e discutindo, né, outras coisas do elemento do empreendedorismo, né? Se vocês me permitem, né, começar com a representação feminina, né? Claro. Pode ser, por questão não nenhuma uma questão, mas como você representa o lado feminino, começamos com você. Um bom dia. Então, qual é a sua resposta a esse questionamento, né? Como empreender no varejo, né? Bom dia, obrigado pelo convite de estar aqui participando dessa banca, como tu disse, tão importante, das pessoas que pensam, fazem e gostariam de ver Santa Maria bem adiante, não só o varejo, mas em todas as áreas. Né? Acredito que o empreendedorismo hoje está disseminado em todas as áreas, e no varejo não deixa de ser super importante, porque o que é o empreender? É tomar decisões, é enxergar soluções, enxergar caminhos, ter visões que possam transformar isso em benefício da sua empresa, em benefício da sua cidade e do seu país. Eu acho que isso é muito importante, as pessoas terem essa visão que é possível fazer, é possível e tem que ser feito. Tem que ser um empreendedor, tem que ser feita uma inovação, tem que ser buscadas soluções. E essas soluções estão por aí, né? Eu acho que as inteligências estão por aí e todos ganham com isso. Como eu falei, ganha a sua empresa, ganha a sua cidade e ganha o país por si só. Então, hoje não tem como não se trabalhar com esse tema e não ter decisões sobre isso, não ter atitudes que levam à transformação do dia a dia em algo mais rápido, em soluções inteligentes, mais rápidas e que transformam isso em benefício, né? Eu acrescento, né, e aí a gente já começa a debater, né, um pouco mais sobre esse tema, o que a gente precisa fazer de fato para gerar uma cultura mais empreendedora no nosso meio, né? O que vocês dariam, vamos dizer, de dicas, informações, né? Resposta a isso, né? Pode ser, Andrei, tu já dar um depoimento? Bom dia aos debatedores, bom dia Alexandre, meu amigo. Também queria agradecer o convite da TV Santa Maria por participar, né? A pessoa do André, a pessoa da Thaís, que é quem coordena toda a equipe aqui da TV. Essa bela cobertura, né? Eu acho que uma cobertura louvável das eleições, é legal, né? Focado no local. Empreendedorismo, né? Essa é a pauta, empreendedorismo e inovação. Pois é, eu acho que quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala de vocação, né? Mas a vocação sem a instrumentalização do saber, ela não é nada, né? Eu acho que o mais importante da vocação e da habilidade da pessoa resolver certos problemas que só a intuição dele vai conseguir fazer, porque a gente, quando como empreendedor, eu tenho uma empresa há 10 anos, então eu tenho que ser muito intuitivo em certas coisas para conseguir resolver meus problemas do dia a dia e que, né, com auxílio técnico a gente conseguiria. Mas eu acho que além do talento, além das habilidades específicas de cada um, eu acho que aí a academia entra muito nesse viés. A academia, apesar de eu achar que existe um abismo entre a academia e um CNPJ, né? Eu gosto de dizer que quando o cara, empreendedor, não. Para mim, o empreendedor é quem tem CNPJ, quem gera riqueza, quem paga imposto, quem emprega, esse para mim é o verdadeiro empreendedor, né?
Porque hoje a gente tem muito empreendedor de palco que, né, nem CNPJ tem e que vai lá e fala como tem que fazer e tá. E eu acho, no meu humilde penso, que a academia ela precisa um pouquinho mais se aproximar disso, trazer pessoas para dentro do corpo docente, e eu acho que principalmente as universidades particulares, elas já estão tendo esse feeling de trazer pessoas que têm uma experiência um pouco mais prática, vamos dizer assim, e que, né, vá para o banco das universidades, vá para tentar, isso não é para qualquer um, porque não é fácil tu transmitir um saber, né, mas levar para que as pessoas, os alunos, o corpo docente, os discentes, né? Sim, discente. Que ele, enfim, absorva aquilo ali e entenda um pouco mais. E eu acho que isso, e aí por experiência própria, facilitaria muito a vida da pessoa que está saindo do banco da faculdade, da universidade, em empreender. Porque hoje o que eu vejo é um abismo de medo, né? O cara, mas tu vai empreender? Mas é muito mais fácil tu correr por aqui, porque é mais tranquilo, tu ter uma carreira por esse lado do que tu ter por esse. Realmente, quem tem, e aí o Emanuel aqui sabe, quem tem uma empresa nesse país sabe o calvário que é. E não é isso aí, não é sensacionalismo, não é nada. Não, basta tu abrir um CNPJ que tu sabe o que vai acontecer contigo. As contas entram por baixo da porta, agora por e-mail, não é mais por baixo da porta, né? Mas por e-mail, mas de todos os lados tu tem problemas para resolver. E tu tem que, finalizando minha fala, Alexandre, não basta tu ter a habilidade específica de administrar a tua empresa. Tu tem que resolver problemas de recursos humanos, tu tem que resolver problemas financeiros, tu tem que captar. Porque eu acho que é aí que está, né? Hoje tem muita empresa que tem o melhor processo interno do mundo, mas que não tem cliente. O segredo todo da empresa é tu ter clientes, é tu atender esses clientes. E eu vejo hoje que às vezes as pessoas estão muito focadas em resolver problemas internos do que realmente buscar um cliente. Às vezes tu tem o melhor processo interno, mas o que adianta tu ter o melhor processo interno se tu não tem cliente, né? É a mesma coisa, a gente, acho que a Nilza trabalha no parque tecnológico, né? A mesma coisa que um parque tecnológico não tem empresas incubadas, então não tem por que existir um parque tecnológico sem ter empresa. É a mesma coisa que uma empresa, não tem por que uma empresa existir sem clientes. Então eu acho que isso às vezes falta um pouco do foco das pessoas entenderem isso, né? Muito bem, André. Já passo a palavra direto para o Fabrício, porque temos a questão, já estamos ampliando a importância ou não da universidade na questão do empreender, né? Sim. O que fazer nessa questão, né? Eu acho que todos nós aqui concordamos que a universidade é muito bom do ponto de vista científico, né? Isso que tem que ser, é um saber que tem que ser perpetuado dentro da universidade, né? Mas a gente vê essa falta de a universidade, e aí por parte também do corpo docente, da instituição como um todo, pensar em propostas, né, que ensinem, né, o empreendedorismo, ou o que for, o estado da arte, do que for da questão dessa, eu vou chamar ciências, mas dessa cultura empreendedora, né? Então, como resolver isso, Fabrício? Tu que é do meio acadêmico, né? Sim. E de uma universidade particular, que o André Sim. ainda tocou, que poderia ter uma facilitação nisso, mas como resolver isso, né? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, é muito legal poder estar participando aqui e compartilhar um pouco desse pensamento também. Principalmente eu que trabalho com empreendedorismo, né? Acho que todos aqui têm algum vínculo, sou empreendedor também, e eu acho que tudo que se falou aqui é muito pertinente. Eu parto do seguinte princípio, né? E eu acho que o termo que tu usou é o mais adequado, porque é a cultura empreendedora, né? A universidade faz parte disso, mas para a gente criar uma cultura empreendedora, a gente precisa ter uma educação empreendedora e isso vem da base, né? Uma cultura empreendedora é o que pode transformar tudo aquilo que a gente está fazendo. A universidade ela é quase a linha final da montagem, vamos dizer assim, né? Eu penso que essa questão do ensino do empreendedorismo,
Na universidade pode sim ter uma dinâmica maior, né? Quando falasse em varejo Santa Maria, uma das coisas mais importantes do empreendedorismo, acho que é a base do empreendedor, é identificar oportunidades, né? Então, nós temos aqui no setor de varejo um dos principais componentes do PIB de Santa Maria. Então, eu acho que é onde a gente tem muita oportunidade para se empreender. Santa Maria está buscando outros viés também de empreendedorismo, tem muitos movimentos aqui na parte de tecnologia, que eu acho que também é uma possibilidade grande para se investir, para se buscar oportunidades de negócio. Mas eu gostaria de falar então, respondendo ou tentando trazer alguma na linha que o senhor comentou, eu acho que é o ensino empreendedor. Para se formar uma cultura empreendedora tem que ser na base, né? O nosso Prêmio Nobel da Paz aí de 2006, ele diz que o sistema de ensino, ele não forma empreendedores, ele forma empregados. O sistema de ensino, como um todo, ele faz uma crítica muito dura ao sistema de ensino no mundo todo, né? E a gente vê exemplos na nossa vida diária de muitos empreendedores de sucesso que sequer terminaram uma universidade. E nós nos perguntamos muito por que disso? Por que quem quer empreender às vezes não busca o conhecimento para empreender, né? Ele é mais levado pela sua iniciativa, pela sua intuição, pelo seu feeling, né? E ele vai e assume esse risco. E as pessoas que vão buscar o conhecimento vão buscar algo mais seguro, mais estruturado. Então eu acho que isso vem realmente de uma cultura empreendedora. Então a gente precisa começar a trabalhar não só na universidade, né? Existem movimentos muito interessantes que estão sendo feitos nas universidades, núcleos de empreendedorismo, prática empreendedora. Eu acho que todas as universidades, as faculdades estão buscando, de certa forma, fomentar o espírito empreendedor dos seus alunos, né? Mas eles precisam chegar na universidade com a vontade de empreender. Aí o trabalho eu vejo isso em dois momentos: um trabalho de curto e médio prazo, que seria políticas de incentivo, tanto no meio acadêmico como políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo para quem quer empreender em todas as áreas, em todos os segmentos. E eu vejo um projeto de longo prazo que é o ensino do empreendedorismo no ensino de base. Começar lá no ensino fundamental, no ensino médio, trabalhar as atitudes empreendedoras, trabalhar o comportamento empreendedor, trabalhar o espírito empreendedor. O espírito empreendedor nessas pessoas. Pois é, então vamos perguntar agora para o Manuel. A tua formação tem esse espírito empreendedor? Graças a Deus. Que bom dia, Alexandre. Bom dia aos colegas. Eu, nesse ramo empreendedor, palavra empreendedor, né? Até eu estava dando uma olhadinha antes nos nossos nomes na chamada ali, estava como empresário. Eu acho que eu fui um pouco um caso atípico. Eu, com 15 anos, meu pai me emancipou para que eu pudesse abrir minha primeira empresa. E com 16 anos eu já tinha 2 funcionários, né? Então, venho de família italiana, então geralmente a família italiana ela é do comércio, da venda, negócios, né? E hoje, depois de quase 12 anos aí que se passou esse período, 13 anos, hoje eu posso dizer que a minha profissão é empresário. Tem uma diferença entre empreendedor e empresário. Meu pai era empreendedor. Meu pai era um cara que investia na intuição, eu sempre usava a palavra na loucuragem, né? Uhum. Ele achava, tinha uma visão, ele investia naquela visão, investia recurso, tempo, mudava de cidade. E hoje em dia o meu perfil, olha o perfil que o meu pai tinha na época, o meu perfil, hoje em dia o meu perfil ele é mais empresário. A minha profissão é essa. Eu acordo todos os dias de manhã para trabalhar com as minhas empresas, então as minhas decisões hoje, elas têm uma base mais técnica, elas têm uma base mais de aconselhamentos. Eu tenho equipes que me aconselham a tomar certas decisões, equipes jurídicas, contábeis, que para minimizar erros, né? Meu pai era um cara que ele era o personagem de todos os cantos, né? Isso muda bastante porque eu noto que eu tenho bastantes colegas empreendedores, empresários que sofrem e passam pelo calvário que o meu pai passou e que eu passei no começo da minha, entre aspas, carreira, que eu estou ainda formando ela, né? Mas hoje em dia, para mim, eu tenho cada dia minimizado mais erros, né? Isso impacta onde o Andrei levantou, que é o cliente final,
né? Hoje a gente consegue tá captando e buscando esses clientes e colocando negócios com uma assertividade maior, né? Eu sou formado em administração, me formei no ramo, né? Lógico que não é o curso que faz o empreendedor, né? Mas a administração me deu uma base muito boa para que eu pudesse botar em prática o dia a dia, né? Curso de administração você consegue ter contábeis, direito, filosofia, administração em si, né? E isso me deu uma base para que eu pudesse tomar decisões certas. Não quer dizer que a experiência não dá essa assertividade, né? Eu quando saí da faculdade eu tinha 21 anos e eu era um menino, né? Ainda sou, né? Perto de muitos empreendedores em Santa Maria, enfim, né? Mas com 21 anos, eu olho para mim com 21 anos, quando eu saí da academia, eu não sabia nada, né? Eu sabia a teoria geral da administração, sabia os 4 P's do marketing, que hoje em dia já é não sei quantos P's já virou, né? Mas essa experiência e talvez o que o professor colocou de começar a trabalhar um pouco mais cedo, né? Desde o ensino fundamental, você começar a trabalhar a cabeça da criançada. E o brasileiro, ele tem esse time empreendedor, a gente nota. Eu já tive a oportunidade de conhecer outros países aqui na América do Sul, Estados Unidos. A gente nota que o americano, desde pequeno, ele é empreendedor, né? E o brasileiro, ele não foge muito. A gente tem um senso empreendedor, o pessoal quer ter seu próprio negócio, quer gerar emprego, né? E para o comércio, principalmente para Santa Maria, que, se eu não me engano, 80% é varejo, né? 74% é varejo. Então, esse é um número altíssimo, né? Eu morava em Chapecó, uns anos atrás. Chapecó, ele tinha muita indústria e a gente nota que a economia gira diferente. Santa Maria, a gente tem aí 74%, então, na mão do varejo. Isso é um desafio diário, né? Porque o varejo, com chuva, frio, muito calor, ele impacta, né? O varejo, ele muda a venda, dependendo do clima. E a indústria já tem a agregação de valores e tal. Então, esse desafio para os professores é muito grande, né? De transformar essa meninada aí, porque eu era um menino, como eu falei, quando saí da faculdade, conseguir dar essa consciência, essa base para que eles tomem as decisões certas é um desafio muito grande. Pois é, fizemos uma primeira rodada, já passo imediatamente para a Nilza de novo, um questionamento importante, saindo um pouco do foco da universidade. O que o Tecnopark pode contribuir, já pensando na ponta, né? A gente falou da universidade, fizemos críticas a ela e tal, como a gente gosta de criticar a universidade, né? Mas eu acho que ela é uma instituição que suporta isso muito bem, né? Eu sempre penso isso, né? Mas que bom, e nós temos que evoluir, né? O importante agora falta ação, né? A universidade leva a crítica, mas ela não muda em si, né? Eu torço muito por um dia, né? E os meus filhos entraram na universidade completamente diferente do que foi a minha, né? Enfim, um modelo americano misturado com europeu, francês, o que for, né? Mas enfim, Nilza, o que tu pode nos dizer do ponto de vista do Tecnopark, pensando já na ponta, lá, né? Eu penso que um parque tecnológico não pode ser um depósito de empresas, tem que ter ações também, né? Tem que ter algo. Como o Tecnopark, né? E aí então já te pergunto especificamente o que o Tecnopark está fazendo hoje para contribuir para, vamos dizer assim, aquilo que a gente fez a crítica, fazer os ajustes, né? Desse menino, dessa menina que está saindo da universidade, né? Como a Noa falou, que só sabe a teoria geral, né? Enfim, alguns elementos, o professor falou, o Andrei foi bastante crítico pelo lado empresarial, né? Opa, eu não... como ter o CNPJ, enfim. O que o Tecnopark está fazendo e qual é o seu papel principal, né? Posso falar um pouquinho da universidade antes? Mas é claro, estamos aqui para isso. A minha vida é lá dentro. Vou fazer 40 anos de universidade agora, por incrível que pareça. Mantenho 40 anos dentro da universidade. Todo mundo me pergunta o que tu faz lá dentro. Justamente eu estou lá dentro por causa do que está sendo falado aqui. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse movimento no Brasil, em Santa Maria. A primeira incubadora tecnológica do estado do Rio Grande do Sul é a nossa, lá dentro da universidade. Eu fui a mentora, a coordenadora desse processo até esses dias. E eu posso dizer uma coisa para os meninos e para todo mundo. Eu acho as mudanças, concordo contigo plenamente, tem que começar na base. Quando nós criamos o Comitê de Empreendedorismo aqui em Santa Maria, começamos a trabalhar, saímos
esse processo saiu da universidade, né? Como esse movimento em Santa Maria. Então é bom olhar um pouquinho a história disso, né? E a gente tinha essa visão que tem que começar na base, porque é lá que se formam as mentes, porque o pessoal chega na universidade, é verdade, os alunos cada vez mais jovens, 16, 17 anos, eu dou aula nas engenharias, né? Então tem algumas engenharias que eu dou aula justamente em empreendedorismo. Nós tivemos, a nossa universidade foi uma das universidades, as 23 primeiras universidades do Brasil, que introduziu a disciplina de empreendedorismo dentro do curso de informática. Casualmente eu era professora e eu acompanhei esse processo, então eu tenho um pouquinho o processo, o conhecimento dentro das instituições. E eu posso dizer com vocês com certeza, até hoje eu trabalho tanto em introdução à engenharia, como a disciplina de empreendedorismo, porque eu acho que não é uma disciplina, tem que permear em todas as disciplinas. Nós, professores, temos que enxergar isso, que tornar nossa aula, como tu diz, mais atraente. Não dá quais são os conceitos, como se aplica, coloca os alunos trabalhar. Eu posso dizer para vocês, nesses 20 e poucos anos que eu dou aula de empreendedorismo, praticamente em todos os semestres sai uma empresa. E na incubadora, nós tivemos hoje quase 100 empresas inscritas, umas vão, outras. E segundo o Brut, que a gente trabalhava junto, ele disse, nenhuma empresa morreu. Ela deixou de ir para a rua, muitas vezes, porque não tinha conhecimento, ou o produto não era bom, ou o mercado naquele momento não estava bom. Mas eles faziam esse estudo dentro da incubadora. E grandes empresas, outras coisas também, a gente tem um conceito que nós estamos longe dos grandes centros, não podemos ter as nossas empresas aqui. Bem antes, pelo contrário, as inteligências não têm espaço, não tem local, não tem cor, não tem raça, não tem nada. As inteligências estão aqui dentro. E eu, como trabalho com os jovens, nesta área, é muito bonito de ver. É difícil a gente sair da universidade, porque a gente ainda sonha que é possível fazer a transformação, né, desse jovem. E vão para a incubadora, a gente vê aquele carinho, aquele amor, aquela vontade de fazer o diferente. Poderia ser mais? Sim. Poderia ser muito mais? Sim. Mais professores engajados? Tem toda a razão? Sim. Porque não é tão fácil provocar se tu provoca um jovem, eles são muito rápidos, eles são muito inteligentes. Então, eles vão atrás de ti, buscam a cobrança, tu trabalha. Isso é mais fácil dar uma disciplina de circuitos elétricos do que dar empreendedorismo, porque é uma coisa ou outra, né? Mas eu vejo que já houve um aumento da percepção dentro da própria universidade, já aumentou bastante. Nós temos a Agitec, está fazendo um trabalho maravilhoso, nós tínhamos naquela época, era a incubadora, um momento lá dentro da universidade, pós-incubação, que era o Centro de Inovações, e depois se tornou a Agitec, né? E depois o Parque Tecnológico, né? Porque a empresa não tem que ficar lá dentro da universidade a vida inteira. Ela tem que ir para a rua, a empresa tem que estar gerando emprego, gerando riqueza. Então, mas tem que estar próximo, e se ela tem esse link com a universidade, como eu disse, é muito melhor, porque lá dentro tem também as inteligências, tem os conhecimentos, por mais que estejam seccionados, mas se o cara é empreendedor, ele consegue identificar. E eu acho, graças a Deus, eu vejo isso depois de 20 e tantos anos, a universidade se abrindo muito mais. Não só no discurso, mas de fato, né? Não é fácil quebrar esse... Antes nem a lei permitia. Foi uma briga criar a incubadora dentro de uma universidade pública 20 e poucos anos atrás. Então, se tornou um projeto, em vez de ser uma incubadora de fato, né? Então, numa universidade que não seja federal, é mais fácil colocar, porque depende de uma decisão política, técnica, sei lá, da gestão. Mas hoje isso está acontecendo. E grandes empresas que surgiram dentro de Santa Maria, na área tecnológica, estão no mundo, né? Vale do Silício, sendo premiadas, as últimas, nós temos a Delivery, que está no Brasil inteiro, que saiu da incubadora, numa brincadeirinha de aula quase, né? Faz um plano de negócio, sai. A de Jogos, que está lá dentro também. Primeiro jogo do óculos Samsung 3D foi uma empresa dentro de uma incubadora, uma sala menor do que essa aqui. Então, as inteligências estão ali dentro. Em relação ao varejo, há uns 20 anos atrás, eu me lembro que eu tive uma reunião aqui em Santa Maria, né? E eu disse o seguinte, vocês têm que enxergar um pouquinho mais longe, né? Ao menos os dois não é culpa A, B ou C, nós temos que nos aproximar, procurar os caminhos que é possível. Tem sempre gente que está disposta. Muitas vezes quem está lá dentro acaba não
não conhece, como disse, pode não conhecer, mas pode conhecer também, mas os conhecimentos deles, com os conhecimentos práticos, com os teóricos, isso dá os resultados legais. As pesquisas estão aí para isso, né? E, então, isso é possível. E com isso, então, volto para o parque, a sua pergunta, desculpe, mas eu acho que isso é um tema muito importante, que eu gosto muito, e teria histórias para contar, muitas aí dentro, de sucesso das pessoas que acreditaram, né? O parque veio para dar essa continuação desses processos, né? Ele está localizado, porque nós optamos em fazer o parque dentro do Distrito Industrial. O Distrito Industrial tinha aquele monte de empresas lá dentro, né? Umas mais, outras menos. Nós temos empresas fantásticas lá dentro, mas um pouco separado. Então, a ideia de botar o parque lá dentro, também não foi fácil tirar dinheiro da universidade para construir um parque dentro da cidade. Porque O orçamento, vamos dizer assim, o incentivo financeiro do parque surgiu de verba da universidade, prefeitura? Eu estava falando, nós temos 2 prédios. Um é o prédio 1, que está hoje totalmente habitado, foi com recurso, emenda e bancada, veio via universidade, federal, então. MCT, Ministério de Ciência e Tecnologia, Universidade, né? Tá. E aí a gente optou para construir aqui fora. Era para construir lá dentro da universidade, porque o recurso era de lá. E casualmente era eu que coordenava esse processo, né? A gente construiu ali fora por quê? Para mexer com a molécula do distrito das empresas. E hoje a gente consegue ver que há uma aproximação das próprias empresas e consegue se trabalhar. Nós tivemos dentro também, colocando junto à GESM, né? A DESM, melhor dizer, um pensamento maior para a cidade, né? Então, não é os órgãos, é as pessoas que estão lá dentro que têm que se dedicar, senão não adianta criar mais uma estrutura ou não. Então, o parque veio para complementar essas empresas que saem de lá dentro ou não, porque as empresas não precisam vir da universidade. Quem quer, sai, os editais está constantemente aberto, desculpe, principalmente quando tem vaga, hoje nós não temos, mas vai liberar o segundo prédio. Esse segundo prédio, então, vai abrir mais uns espaços, né? Era para as empresas estarem dentro ali do sistema, do ecossistema, as universidades fazendo parte lá dentro, fazem parte do Conselho Superior, e a prefeitura faz parte, porque ela tem que estar dentro, o município tem que saber o que está acontecendo. Inclusive, o segundo prédio é recursos da prefeitura, vindo do Banco Mundial, prefeitura e parque. Então, no momento, se estava esse movimento em Santa Maria, o prefeito, os secretários, né, acharam importante colocar lá dentro esse recurso, muito bem aplicado, porque o parque tem seu papel fundamental até hoje, principalmente educativo. Nós temos 23 empresas lá dentro, não é uma ou duas. São recolhendo bons impostos também para a cidade. Eu acho que é isso que a gente vê. Empresa é dinheiro, eu posso fazer discurso, professora, eu tenho meu salário lá no final do mês. Mas eu acho isso transformar, a empresa transforma a economia, transforma riqueza, e o parque está lá para isso. O que a gente procura? Incentivar essas empresas, chamando as empresas para lá, fazendo eventos lá dentro, trazendo suporte, até botando junto com a universidade, precisa de um apoio. Que tipo de apoio? Então, nós temos esses links, né? Tem recursos para isso? Recursos para isso, temos esses links. Temos muitas coisas acontecendo, a gente traz lá dentro. Tem os APLs, que estão lá dentro da defesa, que está chegando em Santa Maria, é situado lá dentro. Dentro então, do Tecnoparque ou do distrito? Do Tecnoparque. Tá, a sala da APL está lá dentro. Então, as empresas chegam mais próximo ao que está acontecendo. Sim. É isso que a gente procura fazer. Não consegue atingir a todos, né? Mais ou menos aqueles que a gente atinge, tentar fazer diferença, né? E está lá à disposição, convido a todos para visitar, já tinha dito, os alunos vão lá dentro, ficam bem. As pessoas de fora vão lá, se encantam lá, com aquela estrutura, né? Não é um elefante branco, não é. Ele tem o seu papel fundamental, já teve uma grande transformação, mudança, a gente já viu. Só o fato de a gente ter pessoas constantemente entrando lá dentro, conhecendo e despertando nos alunos a possibilidade de eu posso estar aí amanhã, eu acho que isso é o nosso papel educacional. Então, o papel do parque, além de educacional, de formação de novos empreendedores, claro, é dando suporte para as empresas saírem mais rápidas, porque eles ficam, é uma vitrine.
é uma propaganda de graça, né, entre aspas, é um marketing. Está lá, quais as empresas, pergunto muito quais as empresas, onde a gente vai, a gente está divulgando sempre as empresas, e as pessoas, a gente recebe muitas visitas lá dentro, as empresas estão lá. Então, o papel de um parque é isso. Dizer que o parque é o Elefante Branco, só tem 23 empresas, é interessante olhar os parques que tem por aí. É interessante olhar com que recurso nós trabalhamos. Praticamente zero, né? Então, a gente tem que estar... Claro que a gente sempre pensa no Vale do Silício, né? Sim, mas olha como é que o Vale do Silício chegou, claro, a Vale do Silício. Começou com... Olha como chegou, olha como está agora, olha os recursos que são investidos lá dentro. E também, é lógico que a gente quer isso. Nós estávamos conversando antes, eu conheci vários parques na Europa, ou onde era. Os parques franceses também. Também tem as histórias, né? A gente acompanha mais tempo esse processo. Todos tiveram bastante dificuldades no início. A não ser hoje tem injeções fortes de recurso, e tem uns que vão mais rápido do que nós. Porque Santa Maria também não tem... Agora ela está enxergando esse, que é um caminho bastante das inteligências, das empresas, os empresários, eu sei o que eles padecem, né, aqui também, eu sei que é difícil, mas a cada dia a própria lei da inovação já está ajudando. Agora, semana que vem tem uma reunião segunda-feira para reestruturar a lei da inovação, então a gente está... Tem pessoas pensando Santa Maria, eu acho que isso é interessante, as pessoas pensarem, trabalharem em conjunto para a gente chegar mais rápido aos resultados. Muito bem, Deus. Fala. Vamos fazer a ordem de novo? Não sei se vamos fazer a ordem de novo. Sim. Eu acho que o principal, na minha opinião, né? Eu digo sempre, qual é o maior, como é que eu vou dizer, incentivo, o que força o empreendedor a tomar uma iniciativa? O principal fator dele, necessidade. Ninguém empreende... Poucos empreendem ou pegam um negócio que é da família, ou enfim, uma outra coisa. Mas o que mais move o empreendedor hoje é a necessidade. Tu te joga naquilo ali, às vezes, porque tu não tem outra saída, ou porque por vocação, ou porque vocação e necessidade é uma série de coisas. E eu acho, e aí aproveitando a fala da professora, e aí vou dizer, professora, a senhora é a exceção, porque eu tenho... Minha irmã e meu pai são professores da universidade, não aqui em Santa Maria, mas em outra federal. E a senhora talvez seja uma das únicas. E o que eu quero dizer com a necessidade? É o público e o privado. E aí nós vamos ter outro abismo terrível, né? Porque como mesmo a senhora disse, o meu salário está ali. Só que o salário do empreendedor ele não está ali. O salário do empreendedor, ele precisa buscar cliente, ele precisa fazer a gestão de pessoas, ele precisa fazer uma gestão financeira. E aí vem, rapidinho, 4 coisas: gestão financeira, recursos humanos, a prospecção, que eu acho a parte mais importante de uma empresa, e, enfim, vamos esses 3 pilares. E aí, como falaste, a questão do varejo, né? Às vezes, o pessoal tem aqui, mas às vezes o pessoal não enxerga. É que ele está tão, assim, o Estado ele está tão no cangote do empreendedor que ele não consegue olhar. E talvez tu tenha que ter um talento até psicológico para poder tirar isso de tudo de cima de ti, né? E dizer, bom, eu tenho ferramentas, eu tenho formas de tocar o negócio, eu tenho sistema, Às vezes o cara está tão apavorado, e vamos lá, não vou falar uma palavra feia aqui, né, do gaúcho, mas está tão apavorado que ele não enxerga. E às vezes, realmente, a solução dele está talvez num software, está numa consultoria, mas o cara está tão apavorado que não tem dinheiro para pagar as contas, porque o início é muito complicado, porque tu tem que ter capital de giro, e se teu cliente te dá calote, tu tem que tirar o dinheiro do bolso, e se tu não tem dinheiro do bolso, tu vai ficar devendo. E o que acontece, e aí que eu acho o abismo público do privado? No público você suplementa, no público você busca verba, no público tira daqui e bota ali, no público tu pega e puxa daqui, puxa dali. Ou então, tu não paga, gera dívida pública e vai... tu não precisa pagar, entendeu?
Agora, se eu deixo de pagar alguma coisa, a minha vida vira um caos, entendeu? Eu vou ter problema trabalhista, ou eu vou ter problema tributário, ou eu vou ter que contratar um advogado para resolver o problema tributário. Então, é isso que eu acho, e junto disso, a capacidade evolutiva, daí vamos falar da universidade, eu acho que a maioria das universidades, ela não chega a tempo. Daqui a pouco nós estamos tendo outra demanda de mercado e tu está formando um cara que deveria estar no mercado há 10 anos atrás. A evolução... Andrei... Só para concluir, senão eu vou perder meu raciocínio. Sim. A evolução, ela é muito rápida. E o que acontece? Esse comodismo do salário no final do mês, da estabilidade, de não fazer diferença nenhuma, vai estar ali no final do mês, é o que realmente condena todo o ecossistema. É o que eu penso. Porque para o professor, ou quem está coordenando, cara, assim, ó, não é a mesma pressa que o empreendedor tem, não é a mesma urgência que o empreendedor tem. Então, o que acontece? Vamos lá, é como tu diz, eu não sei quantos anos tem o Tecnoparque implantado. Eu, na época que eu era presidente da GESM, eu acho que tinha sido... 3 anos. Como? 3 anos. Tá, mas a construção dele... 10 anos, né? Vamos lá. 8 anos. Foi a universidade levou uns 2 anos para construir isso. 2 anos? Não, mas na minha época estava sendo construído ainda. Eu fui presidente em 2012. Mas ok. Mas mesmo assim, hoje tu não tens um prédio aberto. Então, de todo o tempo que foi investido em cima de um processo de um Tecnoparque, tu tem um prédio fechado lá, que tu não abre, tu não consegue abrir o prédio. Por N problemas, né? N motivos, né? Que também não vem ao caso. Mas aí tu vê que a pressa do ente público não é a mesma pressa do empreendedor. Então tu tem lá um prédio fechado, não sei há quantos anos, que tu não abre porque tu tem algum problema disso, E eu não estou falando isso com crítica do prédio estar fechado, eu estou dando um exemplo de dizer que a pressa do ente público não é a mesma pressa do empreendedor. Sim. Assim como tu vai abrir uma empresa... do público e do privado. Assim como tu quer abrir uma empresa, tu não consegue abrir uma empresa. Tu esperneia até a alma para conseguir abrir uma empresa, com um PPCI, com um alvará, tu não consegue. Hoje tu quiser... Então, e aí vamos para os Estados Unidos, que a gente adora citar os Estados Unidos, mas é que não tem. Lá em 12 horas tu está com a empresa aberta. Tá aqui, ó. Tá aqui, tu pode tirar nota, tu pode... Então, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai mudar isso? Se tu olha, para quem te auxilia, que é a questão, vamos lá, a questão técnica da universidade, ela não tem pressa. Aí tu olha o ente público local, ele não tem pressa. E aí tu olha a União montada, com os 2 pés e as 2 mãos abraçado em ti, né? Levando 32% do que tu ganha pro imposto. Aí sem contar encargos sociais, sem contar uma série de coisas. Então é caótico. E aí, com tudo isso, tu vai mostrar para o empreendedor, o cara está saindo do banco da faculdade lá, que está vendo um professor ganhar, sei lá, o coordenador ganhar tanto. Ele vai se jogar para abrir uma empresa? Vai! Ele vai fazer um projeto de pesquisa, ele vai... Por quê? Porque é caótico. Ele é um meio caótico. Ainda é, infelizmente. Mas é triste. Isso é muito triste. Nilson, título de curiosidade, o Tecnoparque é uma gestão privada ou pública? Não é pública. Ou mista? É uma gestão sem fins lucrativos que tem um conselho superior e é administrado pelo conselho. Não. Esse conselho são as empresas? O conselho superior são os fundadores. Que são a Universidade Federal, a Unifra, a Prefeitura, a GESP, na época, né, ela está com... também o Centro Software, né? Essas entidades que se enxergavam, que se poderiam se comprometer com esse processo, né? Então, é uma gestão. Eu sou presidente, mas sou indicado pelo Conselho Superior, eleita a cada 2 anos. Né? A cada 2 anos anos muda a diretoria. Tá. Então, na verdade, ela se aproxima mais do modelo privado de gestão do que público, sim, né? Sim. Não dependemos do público. Né? Os 2 prédios da prefeitura e o prédio da universidade são cedidos para a entidade Santa Maria Tecnoparque durante... Associação. É uma associação sem fins lucrativos. Claro. Isso que é o certo. Aí, para a gestão e administração desse ambiente, né? Que tem o prédio
que é da universidade e outro da prefeitura, como eu Tá, falei antes. e aí né? hoje os recursos para manter isso, fazer curso de empreendedorismo, incentivar, vem da onde? Até o ano passado, nós tínhamos, dentro da Lei da Inovação, que foi criada por esse grupo de pessoas, nós tínhamos, a prefeitura colocava um valor X. Este ano não colocou, então nós estamos nos mantendo, porque nós temos, são todos trabalhos de graça, que eu vou dizer, nós não somos remunerados, ninguém é remunerado. Nós temos uma secretária, uma pessoa que faz tudo, que é remunerada, e uma pessoa que é responsável pela limpeza. Então, nós estamos mantendo hoje o parque, muitos eram com recursos próprios, por toda a representação que eu tenho do parque, eu faço com meus recursos, né? Não tenho nada do parque, porque não tem dinheiro. Então, com o parque recurso... não tem caixa? Não, a caixa é mínima, nós temos aqui o condomínio e o aluguel, que é baixo, subsidiado. Esse condomínio é pago por essas 23 Pelas empresas? empresas que estão lá dentro, sim. Isso supre as... Hoje ela está equilibrando porque nós não temos muito pouco despesa. custo é... A prefeitura hoje está nos ajudando, que é um custo altíssimo, a segurança, a prefeitura, e agora também a prefeitura vai nos ajudar com a parte da luz e condomínios, enfim. Então, a gente busca, depende de ajudas, né? E nós tivemos também recursos do governo do estado também para equipar o parque, né? Então, isso foi dentro de um edital do governo do estado. Então, a gente está sempre olhando, ver se tem algumas alternativas para buscar. Mas a gente trabalha realmente os parques que dão saltos por aí, porque é injetado recursos, né? Então, nós trabalhamos em cima da vontade de ver alguma coisa transformar. Há uma escassez muito grande, então, de recursos e finanças. Fazendo um parênteses, hoje, o que acontece? As grandes empresas elas estão montando spin-offs, estão montando coworkers para trabalhar como se fosse um parque tecnológico para eles. Aí nós vemos Itaú, Santander, um exemplo lá. São Paulo, os caras montaram um monte de startup e os caras trabalham em prol do banco, enfim. Hoje, se um empresário quiser fazer um investimento no Tecnoparque ou em Campai, ele não consegue. Pois é permitido, Nilza? Ou consegue? Exemplo, fazer um investidor. Sim, dentro de um contrato para ver, porque tu não vai fazer um investimento, pode fazer uma doação. Ou tu faz um investimento, que não é uma doação, né? É um investimento, dentro de um contrato, nós podemos assinar contrato com empresas. A empresa vai lá, diz, vou aportar tal recurso, vou ficar sócio de X empresas. Nós temos, isso depende se as empresas querem entrar nesse processo. Claro. Sim. E, inclusive, nós temos espaços lá, os espaços que nós temos, a área é muito maior do que aquela área construída. E essa área é possível também, a gente sempre diz, olha, tu queres construir lá, constrói dentro da nossa área, a área do Tecnoparque, a área é do Tecnoparque. Né? Isso passada pela... ainda quando nós fomos para lá, o Distrito Industrial ainda era do governo do estado, aí passou para Santa Maria, o município, e o município fez aquela cedência, aquela área que nós temos lá. Então, isso tu pode construir, inclusive, dentro da nossa área, mas só que o prédio vai ficar lá dentro. Tu vai ficar durante um tempo X habitando lá dentro, depois tu quer sair, quando vai crescer. Inclusive, nós temos um acordo com as prefeituras que a área que está para ser agora incluída na área do distrito que é em frente ao Tecnoparque, vai ficar, em princípio, lá, stand-by, para as empresas que saíram do Tecnoparque, que os espaços são pequenos, e para frente, porque a gente enxerga isso aí, a gente enxerga o que a gente enxergava, o pessoal, as empresas que estão hoje dentro dos distritos industriais tivessem o seu P&D lá dentro, ou tivessem, porque os espaços são pequenos, não é uma grande indústria, não vai lá dentro, mas está lá na frente, o P&D é aqui dentro. Então, essa aproximação, porque nós temos aproximação com as universidades, a gente pode fazer essa interface. Eu sei que é difícil, a universidade tem a função dela também, né, que é formar pessoas, né? Claro que ela poderia trabalhar bem mais nessa área e está trabalhando também, mas são funções. E o parque tem ele é neutro, ele não tem nada, enfim, ele está à disposição de fazer. Se tu, por exemplo, precisar, e a gente está sempre incentivando isso para buscar parcerias com as universidades, a própria visita dos professores lá dentro, as pessoas podem ver e identifica-se gargalos que poderão ser das empresas, que poderão eventualmente ser supridos pela universidade. E hoje está aumentando isso em termos de aproximação da universidade, até programas. Antes tu não podia trabalhar numa empresa. Hoje a lei permite que eu possa sair um ano trabalhar numa empresa. A lei permite hoje que eu tenha empresas dentro da universidade, dentro dessas tecnológicas. Isso não existia nada há anos atrás, não existia.
Inclusive tem bolsas hoje, tem bolsas específicas para mestrandos que querem trabalhar dentro das empresas. Tem um novo Que é o projeto. mestrado profissionalizante. O mestrado, e agora está fazendo mestrado nem profissionalizante, o CNPq, é um mestrado profissional, empresarial, que ele diz o seguinte, o aluno que quer fazer o mestrado dentro da universidade e ele quer desenvolver um trabalho com a empresa, todo aluno que vai fazer esse mestrado tem que ter parceria com a empresa, tentar resolver ou buscar uma solução, buscar uma solução para uma demanda da empresa. E o próprio CNPq paga a bolsa para isso. Então, hoje, está mudando a política. Mestrado e extensão, tipo assim. É um mestrado. Ele tem que ter parceria, sim, falando com extensão. Ou seja, tu pega uma empresa, a empresa X, a empresa X está com um problema lá, exemplo de, vamos dizer, fluxo de caixa. Sim. E aí esse vai ser teu problema de pesquisa, e aí tu resolve. Ele vai para dentro da empresa, E faz ele- a academia lá, faz as disciplinas lá dentro e faz o desenvolvimento da sua empresa aqui dentro. Hoje, a universidade... Não é a ideia, então, não é mais aquela questão Acadêmico, não, acadêmica de não, virar um não, artigo não. científico, com Tem- todo respeito. Sim. Já escrevi muitos artigos científicos, tenho, enfim. Eu tenho Mas, É guardadinho, né? mas é aquilo. Eu guardadinho na tenho prateleira. minhas críticas sérias em relação sim, a isso também. Eu Concordo com você. Eu sempre Tá na brinco. prateleira. Tá limpinho ou não? Não, na verdade, há uns 10 anos atrás eu escrevi um artigo que foi ainda do meu TFG, o TCC final de TCC. graduação. Tá? E isso virou um artigo. Esse artigo foi publicado numa revista e tal. Um belo dia no meu e-mail, eu fiquei super feliz, né? Porque ele não estava lá escondido na prateleira nem no livro. No tempo que ainda era revista impressa, né? De digitalizar, pelo menos, Exatamente. agora, de botar na prateleira. Eu recebi um e-mail de um cidadão que estava fazendo uma tese de doutorado fora do país que leu o meu artigo. Leu o meu artigo. E queria mais informações. Aí eu disse, pô, pelo menos um. Entendeu? Porque isso quando tu fala isso, Nilza, e aí a gente eu volta acho no nosso o fim assunto, do o que cara. fazer para empreender, fico louco. nós temos que ter louco a ideia de... Eu respeito muito a ciência, eu tenho um caráter também científico, eu, Alexandre Reis, tá? Mas, para a questão do empreender, nós precisamos esse tipo de situação que tu está falando. Ou seja, eu tenho um problema empresarial. A Nilza é uma heroína. Né? Claro, né? Vamos resolver. Então, que bom. E isso que tu está falando é uma notícia muito importante. Isso inclusive o presidente do CNPq hoje, meu amigo há bastante tempo, né? Ele esteve em Santa Maria, a gente trouxe, e ele provocou esse doutorado, né? Tem na ABC, agora era para a gente estar criando em Santa Maria. Tá começando. É um começo. Quantos anos tem a universidade? Quantos anos tem a A universidade? nossa, 60. Tem universidades do Brasil que tem 110 anos, 120. Então, né? Aí eu tu acho, vai jogar eu uma lei. acho... Tá, vamos lá, tu fez um adendo, eu imagino que seja um adendo da lei, né? Eu não entendo nada de legislação, mas isso que foi criado, mestrado Profissionalizando, profissional, vai ser para trás. Sim. Quanto tempo? O profissional, acho Não, profissional, acho que tem uns já 10 quase, anos. tem mais de 10 anos, porque a vamos gente dizer, fez o vamos primeiro. Tá, mas esse a aí que eu engenharia vejo de que é produção, mais- a gente fez o primeiro Eu vejo que mestrado esse é mais profissional há profinco. quase 20 anos. Esse que a senhora falou é mais profinco. Essa esse, ideia esse agora, recente. esse é novo. Pois é, depois... Esse é novo. Aí vem aquilo que isso eu penso. isso é sensacional, essa informação. A pressa da universidade ela não é a mesma pressa do Não. Mas Tu eu vê. acho, isso está faltando, acho que você complementam, né? Porque a pesquisa científica no Brasil dentro, não. é importante, mas também eu acho... E não pode acabar. E não A pode ciência, acabar. A ciência É, básica não pode. Pelo amor de Deus, nós sim, não estamos sim, dizendo nada ok. disso, né? Não, eu Andrei? concordo com Nem vocês. Eu tenho Precisamos disso. Eu né? concordo, Né? mas eu acho que essa parte professor, é que é tem transformar, professores- tirar de lá de dentro e botar para fora. Sim, né? no isso mundo aí. privado, O problema é né? que tem professores que se escondem atrás das pesquisas para não dar aula. É isso que eu fico... Se esconde atrás dos seus artigos. né? Exatamente. Tu tá dizendo. Então, uma coisa assim, ó, tu É que tem a que pesquisar, nossa... Tudo bem, tu quer pesquisar, se tu a tem vocação, a pesquisa. nossa... Mas não vai dar aula. Deixa quem que subir dentro da carreira Sim. depende disso. Dependia só disso. Tá errado. Eu tenho um problema. Isso tá eu tenho um errado. problema Totalmente sério. errado. Eu estou perdendo há muito tempo por não sair essa classificação justamente por causa disso. Até o próprio Tá muito o errado. reconhecimento do doutorado. Mas isso é outro assunto. Mas, Nilza, que nem o André Agora, falou. Tu foi para tu saiu, tu rompeu, tu fez uma quebra de paradigma, entendeu? Porque
tu foi pro lado de dizer assim, pegar, vamos dizer assim, essa Vamos retornar gurizada isso e pra tal, sociedade, e né? vamos fazer alguma coisa. Que tá pagando, né? Claro que a gente tem que respeitar aquele, aí um pouco, né, Andrei? Vamos respeitar aquele professor que ele é o pesquisador. Isso é importantíssimo. Mas aí eu acho que tem que ter uma diferenciação nisso. E sim, Tu cara, tem a vocação da pesquisa que nem empreender, tu vai ter vocação para pesquisar. Tu tem que ter dentro das universidades uma diferença. Concordo com vocês. Então é que agora é possível, a própria universidade, nós criou bolsas de extensão para que alunos pudessem trabalhar dentro das empresas. Tem o edital lá. E nós temos dentro da universidade, eu tenho acompanhado esses movimentos, que é bonito, que eu disse é difícil sair, né? As empresas júnior já estão trabalhando com as empresas. Então, nós temos muitas atitudes dentro do Centro de Tecnologia, onde eu conheço, né, a Bita ali dentro, né? Tem muitas ações que estão sendo feitas, graças a Deus, isso está se enxergando. Pode fazer mais? Deve se fazer mais? Sim. Deve se buscar? Sim. Deve se aproximar cada vez mais, romper eu lembro que há uns 20 anos atrás, numa café da manhã, discutindo com os empresários, aí alguém me disse, Nilson, o que tu está fazendo uma loucura, nunca vai acontecer, nunca a universidade vai se aproximar da comunidade. Eu disse, aí eu disse assim, aquele arco na entrada, a gente acha que entra e sai todo mundo, mas as ideias não. Há 20 anos atrás eu disse isso. Isso é bom. Que tenha recebido blindado lá, que não passe de fora. Porque se eu estou lá dentro e ninguém me enxerga, coisa boa, vou fazer a mesma coisa. Sim. Quem sabe da universidade sou eu sou professora. E vocês são empresários. Você, olha, Sim. Vocês são empresários. Quem sabe das empresas são vocês. Sim. Então, não quem eu sei. Agora, se nós continuarmos assim, vamos morrer todo mundo abraçado. Graças a Deus que as coisas estão melhorando. Está se enxergando. Tem várias pessoas hoje na universidade que já estão enxergando isso. Não tantas, não são muitas. Mas isso aos poucos vai quebrando paradigmas. Quebrar paradigmas nesse sentido é difícil. Mas eu acho que tem futuro. Nós temos que acreditar que nós podemos fazer. Tem que essa aproximação para Santa Maria realmente dar um salto significativo que a gente espera. Eu vou mais longe um pouquinho, concluindo. Daqui a pouco vamos passar a palavra. Eu vou mais longe um pouquinho. Estão manipulando. Eu tenho que ser um mediador aqui. Mas eu vou mais longe. Eu acho que o sistema vai achar um meio de suprir isso, sabe? O sistema precisa achar um meio de suprir. Tu diz um equilíbrio. Não, suprir. Suprir. Porque não está sendo suprido, entendeu? Mas me permite só uma colocação. Fabrício, por favor. Vamos, professor. Vamos, professor. Fabrício, deixa eu também te fazer um questionamento. Eu estava vendo aqui na questão da tua... Tu é coordenador do Núcleo de Relações Internacionais, Empreendedorismo e Inovação, da FISMA, né? Isso. Então, tu deve ter uma leitura da questão dos negócios internacionais, né? Sim. Eu sempre trago esse número que, do ponto de vista econômico, o Brasil participa só com 3% do comércio internacional, né? Então, nós temos 97% para crescer. Veja bem, 97%. E aí, Fabrício, o que tu... lá no teu núcleo, lá, tu também está corroborando para fazer uma contribuição para nós acharmos essa, como o Andrei falou antes, e a gente comentou muito, as oportunidades dentro desse 97%. Enfim, e tudo aquilo que a gente já discutiu aqui. Eu vou só complementar o raciocínio aqui com relação ao que o Andrei estava falando, e depois eu entro na parte do núcleo, porque sim, é uma visão bem estratégica nesse sentido. Eu fiz o meu mestrado, acho que a professora também, a Nilza também fez, eu fiz o meu mestrado em Portugal. Minha irmã está lá fazendo mestrado. Está fazendo lá, que legal. Eu fiz o meu mestrado em Portugal, 100% dos meus professores do mestrado eram doutores, PhDs, com um enorme conhecimento e produção científica, mas 100% dos professores com experiência de mercado. Ok, eles tinham empresa? Todos eles, ou atuando na empresa, ou já atuaram, alguns aposentados, já foram até vice-presidente de bancos, a maioria deles atuando como consultoria, atuando em empresas, trabalhando nas maiores empresas de consultoria da Europa e tudo mais. Eu vejo que nas instituições privadas aqui no Brasil ainda se torna mais fácil fazer isso, né? Não sei se talvez
pela própria legislação, as públicas têm mais dificuldade de fazer isso, né? Eu E acho nós que estamos nesse caminho. o que impede, né, a questão da pública de fazer isso é o concurso E a dedicação integral. exclusiva, né? Isso. Então, o que acontece hoje? Eu posso falar pelo nosso exemplo, né? A FISMA hoje está nesse caminho. Preparar os alunos mas eu diria assim, 97%? A grande maioria dos professores hoje que trabalham conosco tem experiência profissional, tem experiência de mercado. Sim. E se não tem, o que nós estamos buscando na qualificação do quadro é isso, buscar trazer essa experiência de mercado para dentro da sala de aula. Porque eu concordo contigo, isso faz uma grande diferença na forma como a realidade é exposta para o aluno. Isso faz uma grande diferença. Eu fui motivado, eu fui inspirado por professores. Claro. Por exemplo, quando eu fiz uma especialização na Getúlio Vargas, eu fui inspirado por professores. Vendo aquelas pessoas que traziam um enorme conhecimento científico, técnico, acadêmico, mas com experiência de mercado. Atuando no mercado, atuando em consultoria, em conselho de empresas e tal. Cara, eu quero ser isso, eu quero fazer isso. Sim. Então, hoje eu sou professor, sou consultor, sou empresário, consigo administrar isso e me sinto muito bem. Acho muito legal poder trazer para os alunos essa visão da realidade. Como tu colocou, eu acho que tu conseguiu tangibilizar o que é a vida do empreendedor hoje. E qual é o nosso desafio hoje? Qual é o meu desafio como professor e trabalhando em empreendedorismo? É que as pessoas empreendam menos por necessidade e mais por oportunidade. Aí a gente volta naquela questão cultural, porque hoje dói para um professor olhar e conversar com os alunos e perguntar: o que vocês estão fazendo aqui? Né? E muitos alunos buscam empregabilidade, melhorar salário e oportunidade de emprego. E hoje, qual é a realidade que nós vivemos? As economias hoje, no mundo todo, elas não geram mais as vagas necessárias para suprir a mão de obra que entra no mercado todos os anos. Então, nós precisamos que as pessoas enxerguem essa situação como uma mudança na realidade econômica do mundo. Né? A gente precisa de empresas. E hoje, no Brasil, as pequenas e médias empresas já superaram as grandes empresas. Então, mais de 50% da mão de obra assalariada do país hoje já está na mão das pequenas e médias empresas. Então, olha a transformação que a gente está passando. A gente precisa trazer isso para o ambiente acadêmico e mostrar essa realidade. E tem alunos que vão fazer uma faculdade para quê? Para fazer concurso. Eu não estou criticando esses alunos, né? Mas depois a gente reclama que o Estado está inchado. Né? Isso vai acabar. A equação É uma necessidade de mudança, e daí vem aquela questão cultural. Falando sobre a internacionalização, sobre o núcleo de relações internacionais. Isso nasceu o núcleo nasceu de uma ação empreendedora da FISMA. Né? Eu me considero um intraempreendedor parceiro da FISMA. Eu tenho hoje carteira assinada na FISMA por uma exigência do MEC. Né? Porque eu me sinto muito mais parceiro da FISMA do que professor da FISMA. Por quê? Porque ela tem essa característica de fomentar o intraempreendedorismo. Os professores têm espaço lá para desenvolver trabalhos, ações, negócios dentro da sua área de especialização. Quando eu fiz o meu mestrado em Portugal, eu, como empreendedor, identifiquei uma oportunidade de negócio. Por que eu não posso possibilitar para alunos, para mais pessoas no Brasil, passar por essa experiência que eu estou tendo aqui? Uma experiência muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que não conseguem conciliar os estudos com o trabalho. Então, os mestrados lá são em regime intensivo, a gente pode fazer nas férias. É muito interessante o modelo que eles desenvolveram. Uma visão estratégica e empreendedora deles, focando alunos internacionais. Porque Portugal hoje está caindo a população. Então, Portugal está buscando alunos de fora. Né? Então, a gente fez uma proposta para a FISMA de formar um protocolo, uma parceria com essa universidade, com essa instituição lá em Portugal, e para poder levar alunos para pessoas, não alunos da FISMA, qualquer pessoa. Agora, para a turma de julho, está indo gente de Brasília, do Pará, de Roraima, quer dizer, tem Brasil inteiro, a gente leva pessoas para fazer mestrado ou doutorado lá. Então, isso faz parte do processo de internacionalização da FISMA, né? E é uma possibilidade que as pessoas
os empresários que queiram obter essa qualificação internacional, também tenham a oportunidade de conhecer outros mercados. Eu tive colegas, eu sou um exemplo disso. Eu fui lá, identifiquei uma oportunidade e hoje nós fazemos negócios, e isso não deixa de ser um negócio internacional, né? Eu tenho colegas que estão fazendo negócios na Europa em função de terem ido para lá, não só para estudar, mas já foram olhar o mercado, já foram identificar oportunidades. Eu tenho um colega de Manaus que ele hoje exporta açaí para a Europa. Né? Então, vários outros colegas que, de certa forma, ou buscaram alguma coisa, um produto ou um serviço lá para vender aqui, ou para fazer lá. E esse protocolo que nós formalizamos, por exemplo, com a universidade, ele é muito amplo. Então, até mesmo profissionais europeus podem vir prestar serviço aqui no Brasil sob demanda. Então, se alguma empresa, se algum empresário tiver alguma demanda aqui no Brasil que queira uma mão de obra, sei lá, uma expertise do pessoal, pode vir amparado por esse protocolo. Então, abre espaço aí para um comércio internacional, para um mercado internacional de serviços e tudo mais. Muito bem. Manuel, tuas considerações finais. Eu vou fazer um fechamento, né? Nós estamos quase no nosso fim, né? Como eu disse no início, né? A gente poderia ficar o dia inteiro falando sobre empreendedorismo. Com certeza. Mas acho que a gente fez uma discussão bastante crítica, alguns pontos polêmicos, né? Enfim. E então agora, para finalizar, questão de menos de um minutinho, Manuel, tu pode fazer um fechamento aí para nós, rapidamente, dessa questão do empreendedorismo, por favor. Eu acho que, mediante esse nosso debate, eu saio daqui feliz, né, sabendo dessas ações do meio público, do meio privado, das instituições de ensino em si. Saio feliz e sabendo o que tenho em Santa Maria, o que tenho na minha cidade, que eu resido hoje. Né, vou procurar e me antenar, que nem dizia meu pai, né, dentro da Universidade Federal Tecnoparque. Vou na FISMA conversar com o professor essa semana aí. O André é meu parceiro de negócios, aí eu conheço bem o pensamento dele diário. E saio feliz e agradecido ao convite, né? Agradeço a TV e vejo que a gente tem um amparo, a gente tem futuro. Santa Maria está crescendo cada dia mais, eu vejo essa cidade com muito bons olhos, escolhi ela para residir aqui, então é a cidade hoje do meu coração. E agradeço aos colegas pelo engrandecimento. Obrigado, Alexandre. Muito bem, então, né? Passo rapidamente, então, a gente termina esse nosso primeiro debate, né, Janine, sobre empreendedorismo e varejo, né? Agradeço aos convidados, né? E até uma próximo encontro, oportunidade para